Mas o Brasil vai ficar rico. Vamos faturar 1 milhão quando vendermos as almas dos nossos índios em um leilão. Olá pessoal, tudo bem? O canal Inteligente está no ar. O vídeo de hoje é para falar sobre as questões indígenas no Brasil. Não entrou na minha lista de 10 temas para o Enem desse ano, mas estava na do ano passado, e quando o aluno relembrou eu disse: sim, é um tema forte, sim, e eu decidi colocar mais na frente na questão da discussão de tema, certo? E hoje vai ser um vídeo muito rico. A gente vai falar de nomenclatura, o termo certo é índio mesmo, é indígena, povos indígenas, a gente vai tratar questões históricas, a gente vai tratar questões atuais, certo? Tem música que faz referência ao filme, citação, tem um monte de conteúdo legal para você colocar na sua redação. Vamos problematizar baseado no tema que eu sugeri lá no clube de redação. Então assim, peguem papel e caneta, porque é um vídeo muito rico, com muito conteúdo, e eu espero ajudar demais, certo? Eu vou começar esse vídeo levantando alguns pontos sobre a questão indígena. Na verdade, deixa eu começar de outro jeito, eu vou explicar o termo. A gente usa muito o termo índio, o dia do índio, mas talvez vocês não saibam, eu fui pesquisar porque eu queria entender por que o termo índio é utilizado de forma pejorativa. Historicamente, né, quando os portugueses estavam chegando, encontraram o Brasil, eles acreditavam estar chegando onde? Na Índia. Então, o povo daqui foi classificado como índio, certo? Mas mais do que isso, o termo indígena, vou projetar na tela para vocês, o termo indígena faz menção, segundo o dicionário da língua portuguesa, ao nativo, pessoa natural do lugar ou do país em que habita. Então preste atenção, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, os povos que eles encontraram foram indígenas, certo? Então o termo indígenas faz referência a nativo, pessoa natural do lugar ou do país em que habita. Mas essa é uma visão de quem chega, certo? No caso aqui do Brasil, de colonizador. Já o conceito de povos indígenas, que é o melhor termo para se referir aos índios, é mais adequado. Por quê? Porque, segundo a antropologia, o termo tribo é utilizado para definir qualquer organização social. Presta atenção nos termos que eu estou utilizando, tá? Essa organização social reúne pessoas a partir de um tipo de chefia com prestígio que consegue mobilizar pessoas, principalmente a partir da guerra ou com objetivos específicos. E aí, voltando para mim, a gente para pensar o seguinte: quando a gente pensa, olha só, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, haviam várias centenas de tribos diferentes. A tribo Tupi, a tribo Guarani, certo? E centenas de outras. Quando a gente vai para a Europa, né, tá tudo lá num continente. Aí tem vários países, tem França, tem Alemanha. Então, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, existiam vários povos indígenas, que tecnicamente a gente poderia classificar como esses. Então, a gente tem, como temos o brasileiro, temos o Tupi, temos o Guarani. Então, são povos diferentes e por isso devem ser tratados como povos indígenas. O termo índio, entenda a questão da diferença. O termo índio, ele gira muito, é como se os índios fossem um só. Todos os índios do Brasil fazem parte da mesma tribo, fazem parte do mesmo povo. E não é. Línguas diferentes, gente, são centenas de línguas. Eram, pelo menos. Centenas de línguas, centenas de povos, culturas diferentes. Então, por que a gente tem que unificar e se referir ao índio como o índio e ele ser único? Então, é por isso que os povos indígenas não gostam do termo índio. Parece pejorativo. Então, é melhor você dizer os povos indígenas. Mas agora eu vou trazer alguns questionamentos, certo? Pra gente já entrar no tema. Qual é o tema, professora? Os desafios do índio brasileiro na atualidade. Então, presta atenção. Os desafios, o assunto é índio. Qual é a palavra-chave do meu tema? Desafios. Então, a direção do seu texto é falar sobre os desafios enfrentados pelo indígena na atualidade, certo? E eu vou levantar algumas questões, alguns tópicos que são importantes e que podem ser abordados no seu texto. Papel e caneta para anotar tudo. O povo indígena foi parte importante, né, na formação da cultura brasileira.
Sua influência, né, se reflete nos nossos costumes, na alimentação, na língua e na mistura étnica do povo. Então, se você parar para pensar, há uma parcela importante, né, uma contribuição importante do índio na formação da nossa, principalmente da nossa cultura. Outro ponto importante é que a Constituição de 88 reconhece os povos originários, certo? Os povos que estavam aqui quando o Brasil foi encontrado e os seus direitos. Aí eu pergunto pra você, isso é um tipo de argumento, esses direitos são garantidos? Então, olha uma argumentação já nascendo daí. Outro ponto importante é falar sobre a questão das tomadas de terras dos nativos. A gente ainda vai discutir a questão histórica, mas é um ponto que eu quero que vocês já comecem a refletir, certo? Uma outra questão é o preconceito sobre a cultura, certo? E os costumes dos indígenas. Então você para pensar que há uma visão muito, vou usar a palavra ignorância. Há uma ignorância, né, há um não conhecimento desses costumes, dessa cultura e por isso cria-se um estereótipo. Uma outra questão está havendo, né, uma acelerada transformação social por parte dos índios que enfrentam problemas que são concretos, como a invasão e a degradação dos seus territórios e do meio ambiente em que eles vivem, exploração sexual, aliciamento e uso de drogas, exploração de trabalho, inclusive trabalho infantil, mendicância, êxodo desordenado, causando grande concentração de indígenas nas cidades. Então, voltando para mim, se você parar para perceber, são só alguns dos pontos que eu acho interessante a gente levantar, abordar e se questionar para você parar e pensar quais são os desafios dos povos indígenas no Brasil hoje, certo? Então, a partir disso, não são só esses, mas a partir desse você já começa a entender, a enxergar de forma ampla os problemas dos índios. Só que agora eu vou trazer algo que vai ajudar vocês, eu levantei algumas questões e a partir de agora a gente começa a pensar, como é que eu vou argumentar na minha redação? O que eu posso utilizar de conteúdo na minha redação, né? O que eu vou trazer aqui pra vocês agora são argumentos bem fortes que vão te ajudar, que vão te dar base pra desenvolver bem o seu texto, certo? Continuem anotando. Vou projetar na tela porque fica mais fácil, mas eu vou fazendo alguns questionamentos e algumas observações também. Daqui a pouco a gente volta pra discutir esse tema. Vamos. O primeiro dado vem do IBGE. Professor, eu tenho dificuldade pra memorizar as fontes das informações. IBGE é clássico, gente. Tem informação sobre tudo, qualquer povo, qualquer questão social, IBGE tem informação sobre, certo? Segundo dados do IBGE, certo? Através de levantamentos de documentos históricos, estima-se, presta atenção, estima-se que havia cerca de 5 milhões de indígenas, olha a mania de usar índios, de indígenas aqui no Brasil quando ele foi encontrado, certo? Pelos portugueses. Hoje nós temos, segundo dados do IBGE realizado em 2010, o número chega a 817 mil aproximadamente, dos quais 500 mil vivem na zona rural e os outros 300 habitam as zonas urbanas brasileiras. Então pega uma estimativa de 5 milhões. O que aconteceu com esses outros mais de 4 milhões de indígenas, certo? E a gente pode levantar a questão do genocídio, certo? Que é o extermínio de povos. Se a gente for abordar uma questão histórica, a gente volta lá para 1500, na época em que o Brasil foi encontrado, e a princípio foi uma relação amistosa dos índios com os portugueses, né? Tudo era novo. Começou o processo ali de troca de produtos, os escambos. Os portugueses queriam saber quais eram as riquezas que tinham aqui nas terras, porque ele, enquanto colonizador, ele buscava novas terras para explorar, né? Para levar mais riqueza para o seu país. Então, o Brasil começou a ser explorado e é agora que entram os índios, certo? E a exploração desses povos, né? Com a transformação do índio em escravo agrícola, eles foram obrigados a aprender a língua dos colonizadores, além das expedições jesuíticas que tinham o objetivo de ensinar, né, catequizar os índios. Então, se você for parar para pensar, não há apenas uma exploração dos povos, né? Não é apenas a questão deles terem transformados em escravos. Houve uma questão ali de perda cultural, de perda dos seus costumes. E eles começaram a perder as suas terras, certo? Então, se você quiser começar abordando a sua redação dentro do aspecto histórico, ele é muito rico, porque você vai mostrar, né, que essa exploração, que esses problemas
tem raízes históricas, desde a época em que houve os primeiros registros sobre os povos indígenas brasileiros. E aí entra um outro aspecto histórico que você pode trazer para o seu texto, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha, né? Que é o primeiro, entre aspas, documento histórico, e aí não é do Brasil, é sobre o Brasil, e que é uma carta completamente descritiva, né? Que descreve as novas terras e o povo encontrado nela. E na carta ele dizia que o povo precisava ser civilizado, né? E que tinha suas vergonhas à mostra. Então, era parte da cultura indígena, mas eles não entendiam isso, certo? Então, se você quer abordar duas questões históricas no seu texto, você pode tanto abordar a questão histórica específica, certo? Da época do descobrimento e da exploração que veio a partir disso. Lembre-se de focar nos povos indígenas, certo? E a questão da Carta de Pero Vaz de Caminha é um documento histórico que você pode utilizar na sua redação. Outro conteúdo que você pode levar para sua redação é literário, certo? Literatura na sua redação. E eu vou citar um livro, mas eu quero aqui nos comentários outros livros, inclusive que tem personagens mulheres índias, certo? Aqui nos comentários, eu quero que esse vídeo seja uma super fonte de conteúdo para quem está assistindo. Nos comentários também, eu vou citar Macunaíma, né? O herói sem nenhum caráter, do Mário de Andrade, para o caso de você discutir essa questão de como, né, a sociedade, como o brasileiro enxerga o índio, né? Tem a figura do índio através de uma obra como Macunaíma, né? Caso você queira utilizar música na sua redação, você pode, eu falei isso num outro vídeo meu, livros, músicas e filmes que você pode utilizar na sua redação, e a música Que País é Esse, do Renato Russo. Tem vários temas que você pode abordar com a música, mas um deles é o índio. Eu comecei o vídeo exatamente falando do trecho. Mas o Brasil vai ficar rico, vamos faturar 1 milhão quando vendermos as almas dos nossos índios num leilão. Uma outra coisa interessante que você pode levar para sua redação é a questão da FUNAI, Fundação Nacional do Índio. Gente, é um órgão indigenista, certo? Oficial do Estado brasileiro. É a FUNAI que cuida das questões indígenas. Sua missão institucional é proteger e promover os direitos dos povos indígenas no Brasil. Olha só, promover estudos, identificação e delimitação, demarcação, regularização, monitorar e fiscalizar as terras indígenas. Além de outras coisas, mas principalmente essa. Isso levanta uma outra questão polêmica e importante, certo? E muito atual, que é a questão da bancada ruralista no governo, que eu peço para que vocês façam leitura. Eu não gosto nem de falar, porque chega a ficar arrepiada de tanta raiva. Gente, só esse ano eles já mudaram de presidente. A bancada ruralista conseguiu tirar dois presidentes da FUNAI. Presidentes que provavelmente lutam de fato pelos direitos indígenas, mas a gente sabe que a política do Brasil ela tem muito peso, certo? E eu vou fazer um questionamento. Deixa eu voltar pra mim, volta pra minha câmera. Tem uma coisa que é muito forte e eu gosto muito de abordar no meu vídeo. Eu não quero que você preste atenção, eu não quero que você direcione o seu pensamento a partir do meu questionamento, mas é algo que eu fiz no meu vídeo sobre mobilidade urbana e eu não vou deixar de fazer aqui. O governo ele tem interesse econômico, né? O governo ele se sustenta em dinheiro, né? É ele que vai gerir o nosso dinheiro, né? A nossa economia e tudo relacionado a garantir os nossos direitos básicos para a população, da população. E aí eu questiono para você, quando o governo ele dá terras para os índios ou ele reconhece aquelas terras como sendo indígenas, aquilo gera dinheiro para a economia? Aquilo faz girar a máquina do capitalismo? Não. Quando você dá as terras, vende, doa, seja lá qual for o ato, para um empresário que quer explorar as terras, que quer gerar dinheiro, isso gera dinheiro para o governo? Gera. Eu não quero entrar aqui no âmbito político, eu não tô falando aqui de partido político, mas eu precisava fazer esse questionamento para vocês entenderem o quanto que isso pesa no aspecto político nacional. E o quanto essa questão da bancada ruralista, vocês precisam tomar conhecimento, entender o que está acontecendo e que está tomar partido,
certo? Porque eles tomam as terras indígenas, esse é um dos grandes problemas. O objetivo deles é explorar economicamente as terras, certo? E ganhar em cima disso, certamente, é explorar. E o problema é que eles não estão dizendo, essas terras são minhas. Não, eles estão invadindo as terras indígenas, né? Algumas que foram demarcadas, aquelas que já são originalmente daqueles povos, ou aquelas que foram doadas, enfim, ou demarcadas especificamente para os índios. Essa ideia de terras indígenas, o termo TI, terras indígenas, abrange várias questões, né, e várias formas de apropriação, né, dos índios. Existe aquela em que os índios sempre estiveram ali, existe aquela em que foi demarcada uma área específica para eles, certo? E a bancada ruralista, né, muitos desses empresários, eles invadem as terras e a partir daí entram em conflito com os índios, que tecnicamente são os donos das terras, porque eles querem explorar e os índios querem apenas viver. Então, é uma questão que vale ser levantada, mas você pode optar por não abordar na sua redação, não é obrigatório, é só um dos tópicos que você pode abordar na sua redação. Já veio um monte aí, né, aspectos históricos, música, enfim, citação, vários conteúdos diferentes. E a bancada ruralista, essa questão da bancada ruralista é apenas mais um deles. Eu queria fazer essa observação para a questão de como vocês perceberem de como o capitalismo faz girar isso e alimenta essa questão, certo? E não faz o Brasil tomar partido, o país, o governo especificamente, tomar partido dos índios. Tem que ter um órgão específico para isso apenas. Então, o governo ele não pode reconhecer, já que isso é reconhecido na Constituição de 88, certo? E existe o Estatuto do Índio também, inclusive, vou falar sobre ele daqui a pouco pra vocês. Mas enfim, fica a reflexão, eu precisava fazer essa reflexão pra vocês. Outra coisa que eu não posso deixar de citar é o Estatuto do Índio, que foi promulgado em 1873. Preste atenção, a Constituição é de quando? 1988. Gente, o Estatuto do Índio é anterior a nossa atual Constituição. Preste atenção, certo? E aí eu selecionei alguns trechos para vocês perceberem como o Estatuto ele prega, né, tecnicamente, no papel, a garantia desses direitos, mas eles não são cumpridos de fato, que é uma coisa que tem sido muito levantada nas redações dos últimos tempos, porque é algo, de fato, é algo que existe, certo? Aí presta atenção, ó, qual é o objetivo do Estatuto do Índio, certo? Preservar a sua cultura e integrá-los progressiva e harmoniosamente à comunhão nacional. Cabe à União, aos estados e aos municípios, né? Então você vê a estrutura macro, governo federal, os estados e os municípios. Vamos lá. Respeitar ao proporcionar aos índios meios para o seu desenvolvimento. Assegurar aos índios a possibilidade de livre escolha de seus meios de vida e subsistência. Difícil isso quando você não garante as terras deles, certo? Executar os programas e projetos tendentes a beneficiar as comunidades indígenas. Garantir aos índios e comunidades indígenas a posse permanente das terras que habitam. Posse permanente, reconhecendo-lhes o direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais, exclusivo. Eu tenho que grifar isso. E aí você... Caiu a tampinha da câmera. E aí você percebe um estatuto que deveria garantir aos índios, primeiramente, as suas terras, né, as terras em que eles habitam, e a partir disso ele vai poder desenvolver a sua cultura, ele tem a liberdade de escolher o seu modo de subsistência, certo? Que eles conseguem sobreviver, eles sempre conseguiram sobreviver com o que eles têm nas suas terras e não existe essa exploração forte, né, que degrada o meio ambiente. Então é um povo que além de conseguir sobreviver apenas daquilo, também cuida do meio ambiente. Então, se você parar para perceber, são questões extremamente importantes sobre o aspecto da cultura indígena. Você pode levantar várias questões, né, vários tópicos com todo o conteúdo que eu trouxe aqui para você hoje. É importante que você tenha conhecimento do conteúdo para conseguir escrever de uma forma melhor, né? E aí você pode me perguntar, professora, quais são os tópicos que a senhora abordaria no seu texto? Qual é a estrutura de redação que a senhora montaria a partir desse conteúdo que a senhora abordou? Eu com certeza traria a questão histórica, eu falaria disso para falar que é algo que persiste, certo? Que é algo que está enraizado mesmo na questão da cultura, a exploração desse povo e tudo que ele perdeu durante
o decorrer da história do Brasil, certo? E por eles lutarem até hoje por um reconhecimento de algo que era deles. Então, eu acho um aspecto importante de ser abordado, estaria com certeza na minha redação. E como argumento de base, eu usaria o aspecto histórico do descobrimento e toda a exploração que aconteceu. E o outro aspecto, né, eu traria isso muito mais para uma questão atual e para uma visão social que o brasileiro tem hoje do índio, certo? Desses povos indígenas. Por não entrarem nessa luta, eu não quero generalizar e dizer que todo mundo. Tô dizendo que eu quero mostrar uma visão muito mais macro, certo? Da sociedade, para mostrar que é preciso mudar essa visão que você tem do índio. E como argumento de base, eu usaria a música do Renato Russo, que fala exatamente desse não conhecimento. Utilizaria também nesse parágrafo a obra Macunaíma, do Mário de Andrade, para reforçar, né, a visão que foi desenhada do índio. E a minha argumentação seria em cima de mudar isso, certo? Conhecer melhor a cultura, para mostrar que os índios são muito mais do que isso e que deve ser dado a ele o valor, porque quando todos os colonizadores e os outros povos chegaram aqui, eles estavam aqui. Então, tecnicamente, eles eram os donos das terras, e a minha argumentação seria em cima disso. Não precisavam de um papel para dizer isso, era deles, certo? Então, a minha argumentação, mas perceba, essa é a minha perspectiva, só pode ser outra. E você pode dizer, não, professora, eu abordaria muito mais a questão da bancada ruralista, e você usaria o argumento da bancada ruralista, usando como argumento de base a FUNAI, né, a função que ele tem de garantir isso, mas não conseguir por questões políticas. E você pode citar algum fato social, que eu quero que vocês coloquem aqui embaixo também, que tem acontecido no Brasil, né, de agressões, né, e massacre de alguns povos indígenas. Então seriam 2 parágrafos de desenvolvimento meu. Um outro aspecto que eu posso abordar, que vocês estão pedindo, inclusive lá no canal Inteligente no Instagram, é propostas de intervenção. Vou colocar projetando aqui na tela para vocês, para ficar mais fácil de entender. São 2 questões que eu abordaria como intervenção, preste atenção. Pensando na estrutura que eu acabei de dizer para vocês, certo? O aspecto histórico e tudo que eles perderam, certo? E o aspecto de como a sociedade enxerga hoje o índio, eu falaria, né, da agilidade na demarcação das terras, né, por meio da FUNAI, Ministério da Justiça, porque a FUNAI é ligada ao Ministério da Justiça, e o Ministério Público, certo? Essa agilidade na demarcação das terras indígenas, porque antes de qualquer coisa a gente tem que pensar que os índios precisam ter as suas terras, né, para que eles possam continuar desenvolvendo a sua cultura, que eles continuem vivendo, vivenciando, né, e repassando a sua cultura aos seus descendentes, né? Uma outra intervenção aí para você que for abordar uma outra perspectiva é trazer, a gente fala muito do Dia do Índio, caso você traga o Dia do Índio, que também é uma forma de argumentação para o seu texto, o Dia do Índio é comemorado dia 19 de abril, você poderia dizer, né, que uma forma de mostrar o índio por uma outra perspectiva, né, seria colocar, contar a história dos povos indígenas, falar sobre a cultura indígena dentro do ambiente escolar, ensinar isso desde a educação infantil. Então, dar ênfase ao conteúdo indígena nas aulas de história, certo? E com isso a gente contaria com a parceria dos professores de história, e transformar o Dia do Índio na Semana do Índio. Então, na semana que for comemorado o Dia do Índio, fazer a Semana do Índio, e dentro dessa semana, né, trazer índios, falar da cultura, permitir que eles contem um pouco das suas histórias, falem um pouco da sua língua. Então, seria uma forma de mostrar, não é apenas em um dia, mas em uma semana, falar sobre o costume, falar sobre comida, falar sobre cultura, né, falar sobre rotina, falar sobre cuidado com a natureza. Então, tem muita coisa que os índios podem ensinar que poderia ser inserido dentro do ambiente escolar e levar isso por outra perspectiva, e levar mais conteúdo, um conteúdo vindo dos próprios indígenas. Então são só algumas sugestões de proposta de intervenção. Isso depende muito, vocês ficam pedindo sugestões, mas depende muito de quais tópicos você vai abordar dentro do seu texto. O que eu quero mudar, né? Eu quero que haja mudança de como a população brasileira enxerga os índios. Então a minha intervenção tem que focar nisso. Ah, não, eles precisam de maior representatividade dentro do Congresso para lutar melhor pelos seus direitos, pela garantia dos seus direitos. Então é isso que eu vou colocar ali como proposta de intervenção. Depende do que você vai abordar aí
no seu texto, certo? Então, gente, são questionamentos que você tem que fazer, certo? Além de entender, senta aí agora, relaxa e reflete, né? Quais foram os pontos que eu trouxe aqui no vídeo que mais marcaram você, que mais fizeram você pensar, caramba, isso é muito sério, certo? E é preciso reconhecer a importância desses povos na construção da cultura brasileira, certo? Na construção da sociedade brasileira. Inclusive, o meu nome, né? Um nome indígena, a minha avó que escolheu. Minha mãe, deixa eu contar um segredo pra vocês. Minha mãe queria que meu nome fosse Marina Bernardes, porque ela queria que eu fosse a Fátima Bernardes, jornalista. E meu pai queria que meu nome fosse Lilian. Tanto é que a maior parte dos meus parentes paternos, né, me chamou de Lili. Lilica. Queria que meu nome fosse Lilian. E aí minha avó chegou e disse... Minha avó, gente. Olha a moral. O nome dela vai ser Aritana. E aí minha mãe matutou, por achar um nome masculino, porque é nome de índio. Apesar de muitas meninas utilizarem o termo hoje, é o nome de um cacique. Inclusive tem novela com o nome Aritana. A minha mãe adaptou o meu nome e colocou Aritânia. E muita gente pensa que o nome da minha mãe meu pai é Ari e minha mãe é Tânia. Não é não, tá? Mas foi uma ideia da minha avó. Tem essa origem mais indígena, mas foi adaptado. Eu tenho muito orgulho, certo? Eu não quero trazer uma apropriação indevida, cultural aqui, mas se eu tivesse origem indígena, eu teria muito orgulho disso. E hoje eu reconheço a luta, depois de toda a pesquisa que eu fiz, e entender ainda mais profundamente os desafios que eles enfrentam. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, rico em conteúdo. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam, como vocês podem complementar. Façam questionamentos acerca do tema. Eu espero demais que tenha ajudado vocês. Teremos outras discussões de tema até o Enem. E é isso, gente. Se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal, compartilhe com seus amigos. Eu quero muitos likes, porque dá um trabalho pesquisar, gravar e editar. Eu gravo tipo 10 horas, tenho que transformar em meia hora, não sei como. Até menos, né? Mas é isso, gente. Beijos, até o próximo vídeo.